um Atlético um pouco diferente dos últimos jogos, tentando bastante finalizações, principalmente de fora da área, né? Um grande volume de finalizações. Queria saber se isso foi uma coisa trabalhada durante a semana por você, foi uma orientação sua, e como você avaliou esse jogo, tanto o primeiro quanto o segundo tempo? Boa noite. Foi uma situação que a gente trabalhou durante a semana, até porque a gente estudou bastante o Remo, e pelo jogo que eles fizeram contra o Vila no meio de semana, a gente imaginava que eles poderiam vir com uma linha de 5 e ia dificultar muito o nosso jogo pelo lado, né? Então que seria importante também esse chute de fora, né, para tentar surpreender, combinação de jogada pelo lado para ter cruzamento. Eu acho que nós fizemos um bom jogo, tanto no primeiro como no segundo tempo, um volume bem importante, né? Até os números aí depois do jogo aí que a gente já teve acesso, né? 70% de posse de bola. Não vou falar que a posse de bola pode resultar em resultado, né? Mas a gente conseguiu jogar muito no campo do adversário, do Remo. Tivemos algumas boas possibilidades de fazer gol. Haja vista que o goleiro do Remo parece que teve 8 defesas importantes na meta. E o que eu falo assim que a gente poderia ter melhorado um pouquinho era o nosso preenchimento de área, né? A gente não preencheu tão bem a área para ter um pouco mais de sucesso nessas bolas que passaram ali na frente para finalizar em gol. Eu acredito que o Atlético, acho que nos 2 tempos, conseguiu fazer um bom jogo. Sabíamos que o Remo tinha uma transição muito forte e numa dessas transições nos surpreendeu e acabou fazendo o gol, né? Teve mais umas 2 no primeiro tempo, mas depois a gente conseguiu neutralizar muito bem isso e tivemos um volume de jogo, só faltou transformar isso em gols. Boa noite, Anderson. Foi um jogo de muitas nuances, né? Muitos momentos. O Atlético começa o primeiro tempo muito bem, com muita intensidade, como você já falou. No segundo tempo muda um pouco. Mas mediante tudo isso que você já respondeu na primeira pergunta, sobre o volume de jogo, a posse de bola, as finalizações do Atlético, as defesas do goleiro Rangel, você considera que 1-1 foi um resultado justo mediante tudo isso? Vou dizer que a gente poderia ter uma sorte melhor, devido ao volume de finalizações que nós tivemos, e a gente já visto os números, né? O goleiro Marcelo Rangel, né? Marcelo Rangel talvez tenha sido o destaque do jogo, com belas defesas ali, foram 8 finalizações dentro do gol, né? E 24 no total. Então, assim, um nível de finalização, um volume de finalização muito grande, né? Sofremos um pouquinho ali no começo, ali nas transições dele, que gerou até um segundo gol ali, mas já na nossa frente já tinha percebido que tinha tido uma falta. Enfim, o resultado a gente não controla, né? Mas assim, não querendo puxar para o lado do Atlético, mas se tivesse que ter um vencedor, acredito que pelo Atlético, pelo volume e pelos próprios números, né? Então isso credenciaria o Atlético sair daqui vencedor. Boa noite, Anderson. Mais um jogo à frente do Atlético, Agora na próxima semana já tem um treinador novo. Queria saber se você já teve o primeiro contato com ele e se você sente que entrega essa equipe num nível alto para o próximo professor conseguir trabalhar aí a sequência da Série B. Tivemos um contato muito rápido agora, um pouquinho antes do jogo ali no vestiário, bem rápido. Mas o Fábio é um profissional que eu já conheço assim profissionalmente, de enfrentar e conhecer um pouquinho do trabalho nas equipes que ele passou. Vou dizer assim que o Tencastro já deixou um bom legado. A tendência, como eu falei para vocês, defensivamente a gente estava evoluindo, faltava um pouquinho essa questão um pouquinho movimento mais de finalização das jogadas, né? Então assim, o que a gente vai passar pro Fábio, a forma que a gente vinha, o que a gente planejava, né, para frente, assim, em termos de montagem de elenco, filosofia de jogo, para que ele possa fazer os ajustes necessários. Muito importante ele estar aqui hoje no jogo, para ele poder ter noção do que era a equipe. Ele, agora há pouco tempo também, depois que ele acabou o jogo, ele foi ali no vestiário ali, ele teve uma boa impressão da equipe. E que alguns ajustes vão ser necessários, porque é uma nova filosofia do que ele pretende, mas está bem próximo daquilo que ele entende de futebol, daquilo que ele entende como filosofia de jogo. E espero que essa semana a gente vai ter praticamente aí quase 10 dias, né, para preparar a equipe, com a volta de alguns jogadores importantes, né, de liberação de departamento médico. E isso vai fortalecendo ainda mais o grupo e dando mais opções ainda para o treinador poder fazer as melhores escolhas.
Boa noite, Anderson, Maristela Ramos da Pode Vir. Você falou muito aí sobre os números. Os números, o Atlético teve 23 finalizações contra 7 finalizações da equipe adversária. Assim, muito mais do que o dobro, né? Mais que o triplo, inclusive. Então, eu queria que você falasse o que faltou ali para fazer o gol. Porque teve diversas oportunidades ali no primeiro tempo e alguns pedaços ali do segundo tempo também. Primeiro, parabenizar o goleiro do Remo, que foi primordial para que a gente não tivesse um placar maior, né? E uma outra situação que faltou um pouquinho mais de preenchimento de área, né? Para que a gente pudesse ter essa finalização um pouco melhor, né? E muitas vezes a gente tentava sempre um segundo toque em vez de poder, né, tá finalizando no gol, mas ficamos contentes pelo desempenho da equipe, pelo desempenho físico. Eles entenderam também na parte tática o que o Remo poderia nos ocasionar, e nós trabalhamos bem durante essa semana. E realmente, o que eu posso falar assim é parabenizar a equipe, porque perdendo o jogo foram guerreiros, foram até o final, e no momento a gente baixou linha de tomar aquele sufoco, né? E sempre tentando atacar, tentando organizar para que fosse fazer o gol. E fomos aí. Seria assim uma pena a gente não sair com um resultado. O ideal seria a vitória, mas a derrota pra gente ia ser muito ruim pelo aquilo que foi apresentado na equipe hoje aqui à tarde. Boa noite, Anderson. Eu acredito que ninguém conheça mais desse elenco, do dia a dia, do trabalho, do que você, né? Tá lá todo dia desde o começo da temporada, desde antes, inclusive. Quais os pontos de atenção você tem para passar para o Fábio Matias, né? Que você vai pontuar para ele de mais importante a ser trabalhado agora no começo do trabalho dele, pensando principalmente na semana livre que ele vai ter um pouco mais de alguns dias, né? Como eu falei, né? O trabalho que vinha sendo feito no Tencate teve uma organização defensiva muito boa, né? Tanto é que a gente vinha de 2 jogos sem tomar gol. Então agora acho que acredito que a fase agora que a gente precisa ter atenção é justamente isso, concluir essas 24 finalizações em maior número de gols, né? Então essa questão de ter um melhor preenchimento de área, de ter uma melhor chegada na frente e que a gente possa ter uma eficiência maior nas finalizações. Acho que esse é o grande, talvez, um detalhe a ser trabalhado daqui para frente, né? E ver o que o Fábio viu do jogo, entendeu o que ele pode estar nos contribuindo para que essa equipe, como eu falei numa entrevista passada, eu acho que o Atlético está em evolução. Então tem alguns ajustes que podem ser feitos para que ele melhore ainda mais sua performance e comece a transformar isso em vitórias, né? Que é muito importante a gente começar a ter vitórias, porque é um critério de desempate lá na frente. Uma vitória te dá 3 pontos, se aproxima ainda mais do G4, né? Então a gente precisa urgente estar próximo já do G4 e, se Deus quiser, entrar no G4 e permanecer ali. Finalizada a entrevista coletiva de Anderson. É isso, beleza, Anderson.